O psicólogo americano Martin Seligman, que foi presidente da American Psychological Association em 1998, é considerado o pai da psicologia positiva. Ele propôs redirecionar parte do estudo da psicologia, parte desse estudo científico, para as forças humanas. E isso marca uma grande virada na psicologia, que antes focava apenas no estudo e na análise das doenças, e agora passa a ter um outro foco também, que tem uma abordagem voltada para o florescimento humano. Mas o que é florescimento humano? O sociólogo americano Corey Keyes vai definir o florescimento humano como um sentir-se bem e funcionar bem. Então, a gente precisa entender que no florescimento humano, a gente não tem apenas uma ausência de doença. Porque não ter doença não significa que a pessoa tenha bem-estar. Então, quando há florescimento, você tem uma vida com propósito, com engajamento, com relações positivas e, portanto, esse sentimento de bem-estar. O psicólogo social e professor norte-americano Jonathan Haidt vai dizer que florescer é se desenvolver em direção da excelência como ser humano. E aí a gente pode pensar justamente no assunto de buscar a melhor versão. Eu estava concluindo a minha série de vídeos sobre o meu livro e eu falei justamente sobre isso no final. Eu falava sobre como a conversa sobre buscar uma versão melhor de si mesmo foi bastante desgastada pelos muitos coaches que realmente trazem uma visão rasa disso, né? Muitos coaches que inundam a internet vão falar de um crescimento pessoal que é focado em alcançar uma imagem de prestígio, em enriquecer e alcançar posições sociais mais elevadas. E vão tentar realmente vender fórmulas mágicas para você chegar nesse ponto em que você encontra a prosperidade e o respeito das pessoas. E tudo isso acaba sendo realmente muito raso, porque a gente não está falando de se desenvolver enquanto ser humano. A gente não vê nisso, muitas vezes, um crescimento pessoal autêntico, a gente vê uma busca que está muito mais direcionada para uma validação externa, né? Para obtenção de reconhecimento, mas sem substância, sem esse movimento de crescimento interno que vai se manifestar em coisas que eu faço externamente e que refletem a minha verdadeira identidade, né? Então, naquele vídeo eu disse, não há como caminhar sem você ter essa visão de ser uma melhor versão de si mesmo no horizonte. E eu disse também que muita gente vai ter uma visão muito pessimista do ser humano e vai achar até que essa busca por ser uma versão melhorada de mim é um pouco ingênua. A gente vai ter também muito esse pensamento de que a ideia de buscar essa versão melhorada de mim é ingênua, porque essas pessoas partem de um pensamento de que o ser humano sempre vai ficar andando em círculos em volta da própria miséria. Porque essas pessoas acreditam que a essência do ser humano não vai em direção do florescimento. E aí, eu falo tanto de plantas nesse canal, né? Uma planta não vai florescer se ela não tiver os fatores que possibilitam esse florescimento. Então, muitas vezes você precisa de uma exposição ao sol, você precisa de água, você precisa de nutrientes no solo, é preciso empenho para que a planta venha a florescer. E o ser humano, ele precisa disso também. Para que a gente alcance o florescimento, a gente precisa de práticas que permitem que isso aconteça. A gente precisa de ingredientes que vão viabilizar esse florescimento, né? Esse florescimento não é automático. Então, acreditar que o florescimento humano não acontece simplesmente porque o ser humano tende à maldade, à destruição, essa é a tendência do ser humano, é o maior equívoco que a gente pode cometer. Na verdade, assim como uma planta vai definhar
se ela não tiver os ingredientes que possibilitam o florescimento, o ser humano também vai definhar em sentido moral, no seu caráter, até fisicamente ele vai definhar se você não tiver esses ingredientes necessários para o florescimento que nos levem em direção a essa versão melhorada de nós mesmos. Então esse crescimento pessoal, ele deve estar conectado com algo que é maior do que eu. Esse crescimento, ele tem que estar conectado a valores. Ele tem que estar conectado com uma ideia clara de quem eu quero ser dentro da minha comunidade, por exemplo. E, antes de tudo, é muito difícil pensar em florescimento humano se a gente não tiver dignidade. Então a gente não pode ignorar o abismo social e o abismo de desigualdade social que a gente tem no nosso país. Claro que uma pessoa não vai conseguir ir em direção da busca do seu florescimento, ela não vai ter esse florescimento possibilitado se ela não tiver as condições dignas para a sua existência, né? Então a gente tem que pensar sempre que as políticas públicas que pensam nisso, que as pessoas precisam de condições de moradia, que elas precisam de alimento, que elas precisam de abrigo, que elas precisam de cuidados médicos, que elas precisam de saneamento básico. Isso daí vai ser o mínimo necessário para que aí um ser humano possa ter forças de ir em direção ao seu florescimento. A partir disso, a partir dessas condições mínimas de dignidade, e principalmente a partir de um sistema educacional que olha para o ser humano com esse olhar de que o florescimento é possível, então o papel da educação, ele acaba sendo primordial, porque muitas vezes as pessoas elas não vão ter esse olhar dos pais em casa, né? Que vem essa possibilidade do florescimento. A gente tem que pensar nisso, né? Que muitas pessoas estão desiludidas em relação ao potencial humano. E muitas vezes essas pessoas transmitem essa desilusão para os seus filhos. Elas não acreditam na possibilidade de que aquele indivíduo floresça, cresça e tenha um futuro de bem-estar. Elas não conseguem mais sustentar essa esperança no florescimento. E eu não estou falando nem somente de pais que estão em condições de vulnerabilidade social. Eu não estou falando somente de pais que têm que lidar com a pobreza. Porque nesse caso a gente entende muito mais essa desesperança. Mas o que acontece é que em todas as classes sociais há pessoas que não acreditam de fato na essência humana e não sabem o que fazer para possibilitar esse florescimento. Então, em todas as classes sociais, a gente vai ter seres humanos desacreditados. Porque a família não tem essa visão de esperança e de um horizonte de florescimento, de acreditar nessa capacidade que o ser humano tem de florescer. Então, eu disse que a psicologia positiva vai estudar as forças humanas. Que forças humanas são essas? Bom, as forças humanas são aqueles ingredientes que a gente tem na nossa personalidade, que às vezes a gente já tem até, que são da nossa natureza. E alguns a gente vai aprendendo. Às vezes uma pessoa pode ter uma criatividade que é nata, entende? Ela nasceu assim, com muita criatividade. E é óbvio que ela precisa de um ambiente que ajude ela a desenvolver isso cada vez mais. Mas existem forças humanas que são da gente, que já vêm com a gente, né? Que são uma coisa que você sente que você nasceu com elas. Mas também tem forças humanas que a gente vai aprendendo, forças humanas que a gente vai desenvolvendo. A gente aprende com a nossa família, a gente aprende com os nossos professores, a gente aprende, a gente vai absorvendo na educação e a gente vai desenvolvendo. Mas as forças humanas são esses ingredientes que a gente tem na nossa personalidade, essas forças de caráter que vão nos ajudar a caminhar em direção de virtudes. Então, olha só, as forças humanas, elas são ingredientes como ferramentas que vão nos ajudar a ir em direção da virtude, de uma vida
virtuosa, vamos dizer assim. Ah, Adriana, tá legal, mas aí então o que são as virtudes? As virtudes são características que são valorizadas pelos filósofos, pelas religiões, ao longo dos tempos. São sempre características que se repetem como algo que é muito importante, que é muito valorizado nos seres humanos. Quais são elas? São a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Essas são as virtudes que a gente alcança com a ajuda das nossas forças de caráter. Então, o que é a sabedoria? É o bom uso do conhecimento. O que seria a coragem? É quando eu exercito a minha vontade de alcançar os meus objetivos, né? Enfrentando adversidades, que podem ser adversidades internas ou podem ser adversidades externas. A humanidade é o cuidado que eu tenho com os outros, é como eu zelo pelo meu relacionamento com os outros, né? A justiça, que é a capacidade de viver de forma saudável em comunidade. A temperança, que está relacionada a me proteger dos excessos, né? Proteger os outros de excessos também. A temperança. A transcendência seria a conexão com o que é maior, né? Com o universo, encontrar significado na minha vida, encontrar significado na minha jornada. Isso que seria considerado transcendência. Bom, enquanto a virtude é uma coisa mais ideal, mais abstrata, né? A sabedoria, a transcendência, as forças de caráter são coisas muito mais concretas, objetivas, que eu consigo entender melhor na prática do dia a dia. Então eu tinha falado da criatividade, né? A criatividade é uma força de caráter que me ajuda no alcance da virtude da sabedoria. Então, se eu tenho esse ingrediente na minha personalidade, se eu sou uma pessoa criativa, isso me ajuda no exercício, no alcance dessa virtude da sabedoria. Então, dentro da sabedoria, a gente vai ter as forças de caráter que são criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. Dentro da virtude da coragem, as forças de caráter que a gente vai ter são a bravura, a perseverança, a honestidade e o entusiasmo. Dentro da virtude da humanidade, a gente vai ter as seguintes forças: a capacidade de amar e de ser amado, a bondade e a inteligência social. Dentro da virtude da justiça, a gente vai ter as seguintes forças: o trabalho em equipe, a imparcialidade e a liderança. Dentro da temperança, a gente vai ter o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. E na transcendência, a gente vai ter o apreço pela beleza e pela excelência, a gratidão, a esperança, o humor e a espiritualidade. Então, estou lendo aqui todas para que você tenha uma ideia de que forças de caráter a gente encontra dentro das virtudes e para que você já comece a pensar também em quais são as suas forças de caráter e em que virtudes elas se encontram, né? Mas eu vou deixar aqui nesse vídeo o teste que ajuda a identificar quais são as suas forças de caráter e dentro de que virtudes elas estão, porque aí você vai conseguir fazer isso com calma, respondendo as perguntas, e aí você vai receber a listinha e você vai conseguir analisar essas suas forças de caráter com mais calma. Então, cada pessoa vai reunir aí as suas forças de caráter e vai ter virtudes que são mais destacadas na sua maneira de ser e de viver, né? E isso é muito interessante, porque pensando nisso, a gente pode pensar também em qual é a nossa melhor atuação na nossa comunidade, qual é a nossa melhor atuação profissional, o que me faz florescer, o que me faz ser justamente essa versão
melhorada de mim? Como que eu vou em direção dessa versão melhorada? Bom, mas o que é o inverso do florescimento? O inverso do florescimento a gente vai chamar em inglês de flourishing. E aí a gente vai ter o inverso que vai ser languishing. E se a gente for traduzir languishing, a gente poderia traduzir como um estado de estagnação, de apatia. A gente poderia também traduzir como um definhamento, né? Vamos pensar na planta florescendo e na planta definhando, a gente poderia pensar nisso, mas se a gente pensar no languishing como apatia, vazio, estagnação, eu acho que seria a melhor imagem que a gente teria de languishing. E esse termo foi cunhado pelo sociólogo Corey Keyes em 2002. Enquanto a gente vai ter no florescimento emoções positivas, uma esperança para o futuro, uma sensação de que você está crescendo como pessoa, né, que você está indo em direção de uma versão que é melhorada. No languishing, a gente vai ter um vazio, que ele está ali entre a depressão. Vamos imaginar, a depressão está aqui, o florescimento está aqui. A pessoa ela não está nem na depressão, nem no florescimento, ela está aqui no meio, que é o languishing. Então, é uma ausência de bem-estar. Né? Você não tem sintomas de doença mental, mas você também não tem um quadro de bem-estar e de florescimento. Você vai ter uma falta de alegria, uma falta de orgulho de si mesmo, do que você faz, uma falta de esperança. Então, o languishing, a longo prazo, pode acabar se tornando também doença mental ou até doença física, por esse estado em que você está em uma condição de vazio e de falta de sentido e de falta de conexão com a sua identidade, né? É por isso que eu tenho que ser capaz de enxergar no horizonte essa versão melhorada de mim, porque aí eu consigo ir em direção disso, né? E, portanto, entrar num processo de florescimento, ir em direção de uma versão melhor de mim, justamente não é aquela idealização romântica, infantil, que justamente os coaches tentam vender, né? Você lá no topo da montanha, segurando uma bandeira, sendo o super-herói que tem o modelo perfeito de vida, de pessoa, de família. Não se trata disso, mas se trata de uma reconexão com a própria identidade autêntica, da qual, por diversos motivos, você pode ter se distanciado. E aí a gente tem que pensar que a gente vive num mundo que está nos adestrando para que a gente seja cada vez mais aprovado. Então, o uso excessivo das redes sociais está nos adestrando todo o tempo para que a gente seja aprovado. Para que aquilo que a gente mostra externamente seja bom para quem nos vê e receba aprovação. Então, como é que fica a nossa conexão com aquilo que a gente realmente é, que ninguém vê o tempo todo na foto do Instagram? Que ninguém sabe, que o vizinho não sabe, que o pessoal no clube não sabe, que as pessoas no meu trabalho não sabem. Essa pessoa que eu sou internamente, que não aparece na foto do Instagram, mas que eu sei que eu sou porque eu carrego um conjunto de valores, um conjunto de forças de caráter, eu sei quais são as virtudes que eu quero buscar, eu sei quem eu quero ser quando ninguém está olhando. Então, essa pessoa deveria ser muito mais importante do que essa que está sempre recebendo os likes e os comentários e as aprovações e os aplausos. A gente precisa pensar nisso porque esse adestramento das redes sociais, de nos fazer buscar
pela imagem perfeita, pela aprovação, nos faz sentir o tempo todo que aquilo que a gente é por dentro é menos importante, quando é o que realmente importa. Outra coisa que eu acho que é muito interessante de mencionar é que uma pessoa pode ter um diagnóstico, ela pode ter uma doença mental, ela pode ter um transtorno e pode estar em uma condição de florescimento. Então, que coisa interessante. Uma pessoa pode não ter doença nenhuma, mas estar numa condição oposta ao florescimento, que é o languishing, que é esse estado de apatia, de vazio, de desesperança, eu não tenho sentido na minha vida, eu estou desconectado da minha identidade. E uma pessoa pode ter um diagnóstico com o qual ela lida, administra, com tratamento, com terapia, com acompanhamento médico, com hábitos, com o exercício das suas forças de caráter. E com isso, ela pode estar caminhando em direção das virtudes. Ela pode perfeitamente estar florescendo como ser humano. Ela pode estar conectada com a sua identidade, ela pode ter sentido de vida, ela pode ter um propósito para o qual ela está caminhando, ela está florescendo. Então, eu não preciso acreditar que porque eu tenho um diagnóstico, porque eu tenho um transtorno, eu não tenho a possibilidade de florescer. Isso é uma ideia totalmente equivocada. O florescimento é possível, porque a gente não precisa de condições perfeitas para florescer, muito pelo contrário. A capacidade de resiliência na adversidade que você desenvolve já é florescimento. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui sobre a diferença do florescimento e desse estado de apatia, e deixar também o teste aqui para que você pense nas suas forças de caráter, pense em quais virtudes você está cultivando na sua vida, e sobre a importância de ir em direção desse florescimento, que a psicologia positiva traz como um conceito que nos faz olhar justamente para as ferramentas que a gente tem para superar os nossos obstáculos e para construir uma vida autêntica e com propósito.